pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa série de exposição sobre o Evangelho de Marcos. Então seja muito bem-vindo você que nos acompanha através do YouTube, bem-vindo também o pessoal aqui que está compondo a mesa hoje. Hoje é a nossa penúltima aula aqui, sobre essa exposição. Na verdade, você não pode perder sábado em nossa página no Instagram, link aqui na descrição, a nossa live sobre o capítulo 13 de Marcos. O que vai acontecer? Sábado agora, dia 19, a gente vai estar expondo o capítulo 13 junto com o pessoal da página Identidade Cristã. E terça-feira que vem você acompanha aqui a conclusão do livro de Marcos, com os capítulos 14, 15 e 16, que é a noite da paixão, crucificação e ressurreição de Cristo, que vão ser os temas da próxima aula. Para a aula de hoje, capítulo 11 e 12, nós vamos fazer a exposição então desses dois capítulos, com passagens muito importantes, muito polêmicas e bem quentes aqui para a gente discutir essa noite. Então, muito obrigado pessoal aqui, mais uma vez aqui comigo, acompanhando a mesa, e nós vamos orar então para a gente dar início. Vou pedir para o Rafael fazer essa oração introdutória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradecemos por estar aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, perto de Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar esse estudo, Senhor, que o Senhor possa enviar o Seu Espírito Santo para nos ajudar, Senhor, a entender, Senhor, mais e mais sobre a Tua palavra, Senhor. Usa-nos, Senhor, para ler, Senhor, entender e explicar sobre a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, Deus, abençoa esse projeto dos investigadores da Bíblia, Senhor, que a gente possa levar a Sua mensagem, Senhor Jesus, para todas as pessoas possíveis que possam acessar o canal, Senhor. Nos dê uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu esqueci meu óculos, então hoje eu estou daquele jeito. Mas vamos lá. Pessoal, capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Na semana passada, a gente viu que Jesus estava se retirando da Galileia e descendo para Jerusalém. Ele cura o cego Bartimeu ali na chegada da cidade de Jericó, que é próxima à cidade de Jerusalém. E a nossa história hoje começa na cidade de Betânia, que é uma cidade que está ali aos arredores da cidade de Jerusalém. Para a gente que gosta de trabalhar com mapa, então é sempre bom para a gente se localizar geograficamente a nossa história, onde ela vai começar. Por quê? Nós já terminamos o estudo do ministério de Jesus na região da Galileia, que era a região aqui em cima. Na aula passada a gente viu Jesus descendo por essa região aqui e chegando na cidade de Jericó, onde ele cura o cego Bartimeu. Na aula de hoje a gente vai estar aqui em Betânia, que é muito próximo de Jerusalém. Lembrando que Betânia era a cidade onde Lázaro e sua família moravam, É nessa trajetória aqui exatamente que ocorre a ressurreição de Lázaro. Só que o Evangelho de Marcos não vai falar sobre esse evento. Só João vai falar sobre esse evento, É nessa trajetória que ele faz para a sua última ida à cidade de Jerusalém. Então, a partir de agora, no Evangelho de Marcos, todas as nossas histórias estão baseadas nessa circunvizinhança aqui. Jerusalém e Betânia, Jerusalém e Betânia. Esses dois lugares são onde a gente vai estudar o Evangelho de Marcos. Betânia era onde Jesus se hospedava, Jerusalém ele ia para exercer o seu ministério. Então, essa aqui é a área geográfica que a gente vai começar então as nossas histórias na aula de hoje. Tá? Então, só para a gente se localizar e começar bem. Então, vamos lá. Quando já se aproximava de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, haverão ali amarrado um jumentinho, do qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, diga apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Então, aqui a gente aprende 2 coisas. Jesus gostava de pegar coisa emprestada, E a questão do jumento, que esse é o evento que vai narrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembrando que não é a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém, mas é a última. É a entrada triunfal porque a partir de agora
ele não vai mais se esconder aos olhos do povo, ele não vai pedir para guardarem o segredo do Messias, que ele tanto tem pedido para guardar no Evangelho de Marcos, ele não vai esconder de ninguém de que ele é o Messias, que é o descendente de Davi, o filho de Davi. Então, por isso que essa chegada de Jesus é muito importante, porque vai marcar de fato o discurso aberto de Jesus de que ele se autodenominava o Messias, o filho de Davi, o rei legítimo de Jerusalém. E então, ele tem todo um simbolismo, né, por trás dessa entrada triunfal dele. A questão do jumento, a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, de que era considerado um animal real. Tanto Salomão, né, quanto Davi desfilaram em jumentos quando tiveram a posse de seus encargos como reis de Judá e de Israel. Então a gente vê que era um simbolismo muito forte. Jesus entrar em Jerusalém com um jumento, montado num jumento, sendo aclamado, era uma dor de cabeça para os Herodes, era uma dor de cabeça para os senhores da lei, os fariseus, os saduceus, porque Jesus estava de fato ameaçando o poder regente daquele lugar. Bom, os dois discípulos então foram encontrar o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E ele respondeu conforme a palavra que Jesus tinha instruído que eles fizessem, tá? Dizendo que o Senhor precisava. Então, veja que os discípulos trouxeram os jumentos, puseram seus mantos sobre o animal, ou seja, uma forma de sela, e Jesus montou nele. Jesus não poderia entrar a pé em Jerusalém, como ele sempre fez? Sim. Mas agora, nesse momento, ele está fazendo o que foi profetizado no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, cumprindo mais uma profecia. Então veja que no ministério de Jesus, ele está preocupado em cumprir cada profecia bíblica em relação a ele. A gente vai ver isso demais no Evangelho de Mateus, né? E no Evangelho de Lucas, sempre fazendo referências. De Isaías também. Exatamente, de Isaías dentro também desse capítulo. Mas especificamente aqui, né, a gente vai ver, por exemplo, o versículo: quando a multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, outros espalharam ramos que havia cortado nos campos. Veja, colocar mantos no chão, isso denomina a grandeza da pessoa que vai passar. E o ramo de palmeira é um símbolo da realeza de Israel. Então, Jesus ser aclamado com ramos de palmeira significa que ele está sendo aclamado como rei, está sendo recebido como uma autoridade. E as pessoas gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Então veja aqui dois elementos muito importantes. Primeiro, a palavra, a exclamação Hosana, que em sua forma hebraica significa salva agora, que denomina o ministério de Jesus. O nome de Jesus, Yeshua, significa Salvador, aquele que vem para salvar. E Hosana significa vem e salva, salva agora. É um clamor traduzido da palavra do hebraico que expressa um pedido de socorro. Então as pessoas clamando aquilo estavam confessando que ele era o Salvador, que ele estava vindo para estabelecer um reino e de que, partindo agora para o segundo elemento, nosso antepassado Davi. Isso aqui é como faz o Ebers, tapa na cara dos herodianos, que estavam sentados no trono de Jerusalém, mas não eram reis legítimos de Jerusalém. Quem era o rei legítimo? Estava entrando na cidade agora. Da descendência de Davi. Exatamente, da descendência de Davi. Hosana nos mais altos céus. Então Jesus ele entra em Jerusalém e vai ao templo, diretamente para o templo. Depois de olhar tudo em redor, atentamente voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. O Evangelho de Marcos ele omite a crítica dos fariseus quando fazem essas pessoas, né? Mande que essas pessoas calem a boca, elas não sabem o que dizem. Por exemplo, Mateus vai falar sobre isso, o Lucas, mas Marcos ele omite a questão quando Jesus fala: se eu mandar eles se calarem, as pedras clamarão. É a mesma passagem, só que Marcos ele omitiu este episódio, não foi de interesse dele colocar aqui, tá? Dando prosseguimento, então, na manhã seguinte, ou seja, no segundo dia que Jesus esteve em Jerusalém, depois de sua entrada triunfal, eles saíram de Betânia e teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontrava figos.
A figueira é uma das árvores mais comuns na região da Judéia, tá bom? Tanto a figueira como a videira são árvores muito... É tipo manga aqui no Rio, gente. Exatamente, tipo manga. Quando você vai, tem pé de manga aqui, é exatamente A isso. casa da minha tia tem dois. E dá com uma beleza, né? Minha filha, vou te levar lá um dia. Vamos lá. No entanto, só havia folhas na figueira, pois ainda não era tempo de dar frutos. Não era o tempo ainda da figueira frutificar. Então Jesus disse à árvore: nunca mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. É meio contraditório, a gente não entende muito bem o que Jesus estava dizendo aqui, porque a maldição da figueira, ela vai apontar, na verdade, para algo que vai acontecer daqui a pouquinho. Veja, Jesus estava no caminho de Jerusalém, passa por uma figueira, olha por ela e amaldiçoa ela. Uma figueira grande, bonita, que ainda não estava no tempo de dar fruto, mas que Jesus estava querendo comer dela, mas que ela não concedeu nada a ele, então ele amaldiçoou. Seria só um capricho de Jesus, ou seria que ele estava querendo apontar para algo maior? É exatamente isso que o Evangelho de Marcos quer nos mostrar. Ele está estruturado de uma forma que o que Jesus faz agora aponte para algo que ele vai fazer mais à frente. Veja só. Quando voltaram a Jerusalém, estavam no caminho, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e ensinava dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês os transformaram no esconderijo de ladrões. O que Jesus está fazendo aqui é citar o texto de Isaías 56, versículo 7. Isaías também profetizou contra os sacerdotes de seu tempo. Mais tarde a gente vai fazer referência a Jeremias também, que profetizou contra as práticas erradas que estavam acontecendo no seu tempo. E olha só, não há nada de novo debaixo do sol. O tempo passa, o templo é destruído, o templo é reconstruído, o templo é reinaugurado e as práticas antigas continuam as mesmas. Qual é a grande crítica de Jesus aqui? Para a gente entender isso de uma forma melhor, vamos entender como é que era o complexo do templo de Jerusalém. Apesar de nós aqui já fomos lá, né? Não a Jerusalém de verdade, mas o centro cultural, né? Essa aqui é a esplanada do templo, é a maquete, uma maquete, né, deixa eu passar aqui, do templo. Nesta visão aqui, nós temos a esplanada do templo visto de cima. Então veja, o templo em si era só isso aqui. O templo era só isso, dividido em santo e santo dos santos. O que a gente tem aqui é o altar, o pátio do altar do holocausto, onde só entravam homens e sacerdotes. O altar ficava aqui desse lado, né? E aqui onde os animais eram mortos. Esse pátio aqui era conhecido como Pátio das Mulheres, onde só entravam judeus. A partir dessa porta que tinha aqui, só entrava quem era judeu. Tinha duas placas aqui, escritas em hebraico, aramaico, grego e latim, para todos entendessem que se algum judeu passasse daqui, estava sujeito à legislação do templo e ele seria morto. Então aqui entrava todos os judeus, inclusive mulheres. Daqui para cá só entravam os homens quando iam oferecer algum sacrifício. E daqui para cá, somente sacerdotes. E daqui para cá, só o sumo sacerdote. Então veja que tem várias hierarquias dentro do templo. E o templo ele é cercado, ele é murado. Essa esplanada que a gente vê aqui, que ela é bem maior, a imagem não está pegando tudo, é chamado de Pátio dos Gentios. Porque os gentios não podiam passar dessa porta aqui. E onde Jesus está expulsando os cambistas? Exatamente aqui na esplanada do templo, nessa área aqui de fora. Porque daqui para dentro não se podia comercializar. O pessoal comprava os animais para o sacrifício aqui fora. Nessa outra imagem aqui a gente vai ter, mostrando, essa é a esplanada, ela é bem maior, aqui está bem reduzido, onde eu vi o comércio. O pessoal entrava pelas portas laterais ou frontal com os animais para ofertarem ali dentro. Então é aqui que Jesus desce o farrapo,
nos cambistas. E aí os cambistas eram judeus, eram gregos, eram pessoas de várias nacionalidades que fizeram desse espaço aqui um lugar de comércio, um lugar de câmbio. Por que lugar de câmbio? Porque é onde se trocavam as moedas, tá? Então era um comércio horroroso aqui, que não só alimentava o templo, mas alimentava também outras questões e outras áreas, mas principalmente o templo. Então as pessoas aproveitavam que o templo necessitava de animais. Havia também uma taxa de 3 a 8% que os sumos sacerdotes cobravam dos cambistas para eles atuarem aqui. Então era tipo lugar alugado, pessoal. Os sumos sacerdotes alugavam esse lugar aqui para os cambistas. Por quê? Porque da venda dos cambistas eles lucravam cerca de 8%. Muito dinheiro. Muito dinheiro, porque todo dia era feito sacrifício no templo. Então era uma margem de lucro absurda. Lucrava-se demais no templo com isso. Então Jesus, ele age aqui, nessa esplanada aqui. E a outra crítica de Jesus é o seguinte: quando ele cita Isaías 56, ele diz: minha casa será chamada casa de... e um lugar para todas as nações. E o que os judeus tinham feito com esse templo? Tinha dividido os povos. Não estava prescrito na lei que existia áreas no templo em que o gentil não poderia entrar. Esses muros aqui, ó, representavam a limitação que os sacerdotes faziam de Deus aos povos que vinham a Jerusalém. Eles limitavam a quantidade de pessoas para entrar, limitavam os gentios de entrarem no templo. Ou seja, eles mal podiam conhecer a Deus. Então são duas críticas que Jesus faz. A primeira é o comércio que está sendo realizado, e a segunda, o impedimento que eles fazem dos gentios de adentrarem no espaço sagrado. Por quê, pessoal? Porque a lei, os rabinos não ensinavam a lei aqui fora. Eles ensinavam aqui, ó, no pátio das mulheres. Jesus se sentava para ensinar, era aqui também, onde os rabinos ficavam. Jesus confrontou lá os rabinos, saduceus e fariseus, aqui, era aqui que acontecia a festa. A festa acontecia aqui, só que os gentios não podiam entrar aqui. Ficavam no pátio dos gentios. Então essa é uma crítica muito forte feita por Jesus contra esse sistema que estava vigente na época do seu ministério. E aí ele veja, versículo 18: quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um plano para matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava do lado de Jesus. O povo também era oprimido, o povo também era rejeitado, o povo também era, estava ali passando por problemas ruins, e Jesus estava do lado do povo e o povo estava do lado de Jesus. Se os fariseus, que eram o partido mais aclamado pelo povo, se volta contra Jesus em público, eles perdem o apoio do povo. Se eles não conseguem controlar o povo, logo eles não são úteis para quem? Para os romanos, que mantêm eles no poder. Por quê? Porque esse grupo consegue manter o povo sossegado, tanto saduceu como fariseu, que eram os dois grupos mais importantes. Então por isso que eles não podiam tocar em Jesus. Por que Jesus é preso de noite? Porque o povo está dormindo. Quando o povo acorda de manhã, já acorda sabendo da condenação de Jesus. Inclusive, como se fala, uma decisão, vamos dizer assim, judicial nunca é feita à noite, sabe, legalmente. Exato. É sempre feita pela manhã ou pela tarde e de dia. Exatamente. Assim, todos têm conhecimento e todos podem, os responsáveis podem votar alguma coisa do tipo. Sabe quando... a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, né? Mas o julgamento de Jesus no Sinédrio foi tipo uma votação do STF de madrugada. Eles gostam de votar as coisas mais absurdas de madrugada, que quando ninguém está prestando atenção, quando a gente acorda com aquela notícia: STF aprova tal, STF absolve bandido, condenado, enfim, votada na surdina. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, na surdina. E aí, olha só, na manhã seguinte, quando os discípulos, versículo 20, passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz.
Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte. Que monte é este? Provavelmente o monte do templo, ou o monte das lamentações, onde ele estava. Levante-se. Das lamentações não, desculpa. O monte Jerusalém. das oliveiras ali, o jardim, Monte das Oliveiras, exatamente, onde ele estava de frente para Jerusalém. Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não tenha nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se creem que já receberem, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Do versículo 22 ao 26, Mateus ele resume Marcos resume o que Mateus vai expor no Sermão do Monte. São ensinamentos de Jesus? São, mas não são cronológicos desse momento exato. Mateus vai dizer essas palavras aqui que Jesus proferiu no episódio do Sermão do Monte, tá? Então Marcos ele resume bem aqui essas falas de Jesus. Agora veja o seguinte, essa questão da figueira que se secou pelo poder miraculoso de Jesus. O que representava a figueira? Essa maldição, ela aponta, pessoal, diretamente para o relato da purificação do templo. Marcos, ele estava indicando para a gente que esse relato deve ser interpretado à luz da maldição da figueira. Quando Jesus amaldiçoa a figueira e logo depois vai lá, purifica o templo, e nesse mesmo episódio também amaldiçoa o templo, dizendo que ele seria destruído, a figueira foi um símbolo de que, assim como uma figueira não deu fruto, o templo também, que era um lugar onde se esperava que desse fruto, que desse boas obras, estava todo corrupto. E como a figueira se secaria. Então a figueira aponta para o templo em que Jesus foi purificar, em que ele mais tarde, no capítulo 13, vai falar que seria destruído e que seria consumado. E veja então como esses atos de Jesus estão apontando, né? Mais tarde também Jesus vai usar o exemplo da figueira para falar sobre a sua vinda, né? O tempo que a figueira ela dá o seu fruto. Então a gente vê que essas coisas estão totalmente conectadas. Algum comentário, gente? Agora não, mas está sendo interessante para continuar. Pois é. Vamos lá. Interessante pra caramba. 27. Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Já é o terceiro dia de Jesus em Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, eu adoro essa passagem, os principais sacerdotes e mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? A pergunta é retórica. Eles sabiam que Jesus fazia com a autoridade de Deus, porque é impossível alguém fazer aquelas coisas sem ser com a autoridade de Deus. E eles eram conhecedores da lei, conhecedores da história de Israel, e sabem que nenhum profeta se levantou e fez coisas semelhantes a Jesus, senão com a autoridade de Deus. Então a pergunta é retórica. A pergunta é retórica. Tanto é que Jesus não responde, porque eles sabem. Eles sabem a resposta. Isso é uma coisa interessante sobre eles saberem, sobre terem consciência disso. Jesus várias vezes, quando fala com os fariseus, ele diz assim: vocês sabem que vocês estão vendo, Mas vocês não sabem que é verdade, Mas não mas creem. vocês não querem ouvir o que eu estou dizendo. Exatamente. Várias vezes. É a mesma situação quando foram pedir um sinal a Jesus. Mesmo que Jesus desse, eles não creriam, por causa da obstinação do coração, né? Se Deus não amolecer, se Deus não conceder graça, é impossível de crer. E eles estavam totalmente entregues à incredulidade. Bom, a pergunta foi: quem lhe deu esse direito de fazer essas coisas? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faça essas coisas, se vocês responderem uma pergunta minha. Lembra que desde o início do Evangelho de Marcos, Jesus ele sempre responde os fariseus e saduceus com perguntas. Ele sempre responde.
né? Um rabino sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Esse é um método de ensino típico dos mestres judaicos. Tá? A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Responde. E aí? Parece simples, né? Se eles respondessem sim ou não. Mas Jesus fez uma pergunta que qualquer resposta que eles dessem, eles sairiam mal. Veja só. Eles discutiram entre si. Se dissermos que sim, ele vai perguntar, então por que vocês não creram no ministério de João? Porque também João, ele pregou sobre Cristo. Exatamente. E sobre o ministério. João, se vocês quiserem que sim, João pregou sobre mim. É. Então vocês têm que me obedecer. Se disserem que não, o povo vai se levantar contra a gente, porque o povo cria em João e tinha ele como profeta. Se dissermos que sim, temos que confessar que ele é o Cristo. Se dissermos que não, perdemos o apoio do povo. E aí? E eles não queriam crer, né? E se disser que não é nada, que não sabe? Já pelo menos para sair do ponto. E eu Somos somos um tonto, porque se não sabe. Exato. Era pessoas assim, para ensinar o povo, só que não sabia da escritura, não sabia ensinar. A não resposta, perfeito, Rafael, a não resposta deles indicou que eles eram mestres do povo, mestres da lei, mas não sabiam responder uma simples pergunta. Jesus mostra para o povo, que era o público amado deles, que eles não sabiam de tudo. Que eles se gabavam, tinham uma fama de ser conhecedores de tudo, saber de tudo, e uma pergunta simples que Jesus fez, que qualquer um do povo poderia responder. Mas eles não responderam. E eles disseram, não sabemos. Então Jesus ele replica. Então eu também não lhes direi com que autoridade faça essas coisas. Turned out for what? Aí desceu o óculosinho em Jesus. E o pessoal, Isso mostra como... E o povão atrás. Vai Jesus! Vai Jesus! Vai Jesus! Go Jesus! Go Jesus! Estou falando que isso mostra a completa repulsa desses homens em relação a Jesus. Por quê? Porque todas as pessoas que Jesus curou, ou a maioria delas pelo menos, elas antes não criam tanto assim. Até criam, mas não tanto assim. Mas quando presenciaram um milagre, quando, caramba, viram a glória dele manifestada visivelmente, né? Eles mudaram de ideia. Só que a obstinação desses homens é tamanha e o orgulho deles é tamanho cego que não queriam nem sequer mudar de ideia ou pensar em mudar de ideia acerca de suas próprias convicções. Isso não é só perigoso para eles, bem como também para a gente. Eu acho que sempre devemos perguntar se estamos certos em relação a alguma coisa que pensamos. Porque a prova é, nem sempre estamos certos, como os fariseus não estavam. Glória. Vamos lá então, pessoal, para o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, que se inicia com a parábola dos lavradores maus, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Então presta bastante atenção, que o Rafael vai fazer a exposição dessa parábola muito importante. Boa noite, gente. Boa noite a todos aqui. É uma parábola que Jesus ele cita como uma carta na manga. Aquela carta específica, se eles já tinham esculachado o mestre da lei antes, ele vai esculachar mais ainda e mostrar que quem realmente sabe de tudo é ele e Deus. Vamos usar a palavra humilhar, para ficar mais adequado. Vamos lá. Começou a contar-lhes uma parábola. O homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-lhe lavradores, depois se ausentou-se do seu país. Fazer uma observação que essa parábola que Jesus cita é uma referência de Isaías, capítulo 5, do 1 ao 7, onde Isaías também fala sobre uma história de uma vinha, que um cara ele criou um lagar, criou uma torre. Então, aí, quando Jesus ele já começou a falar, os mestres que literalmente liam e sabiam de Isaías ele está falando de uma coisa que está escrito.
né? Isaías identifica o vinhedo como o povo de Israel. De igual modo, os ouvintes de Jesus, que entenderam a palavra como uma alegoria acerca dos israelitas. A gente poderia fazer uma alegoria que a vinha é o povo de Israel. Mais na frente, nós vamos entender o porquê disso. No tempo oportuno, enviou um servo aos lavradores, que recebessem uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram de volta sem nada. Tornou-lhe a enviar outro servo. Eles o feriram a cabeça e o humilharam. Ainda enviou-lhes outro. A estes o mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram em uns e mataram outros. Restava-lhe ainda, todavia, o seu filho amado. Enviou por último, dizendo: este é meu filho, com certeza irão respeitá-lo. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e lançaram fora da vinha. Bom, agora vamos para a analogia de Isaías, que identificou que a vinha é o povo de Israel. Os lavradores, que Jesus cita, são os líderes de Israel. E o proprietário da vinha é Deus. Os servos que representavam, que o dono da vinha enviou, eram os profetas do Antigo Testamento. E quando o proprietário enviou, o povo ele não quis, ele humilhou esse profeta, não quis dar ouvido. Eles nem sequer queriam saber se ele trazia uma mensagem do dono da vinha ou não. Eles simplesmente bateram nele, espancaram, humilharam. As mesmas coisas que o povo do Antigo Testamento fizeram com o profeta de Israel. Logo, os líderes que liam da Escritura sabiam de tudo e humilharam todos os profetas. É uma analogia que Jesus faz do povo de Israel. E o filho amado que o dono da vinha envia, a gente pode fazer que é Deus enviando o seu filho. Por quê? Deus enviou todos os profetas, mas não deu nada. Aí Deus vai para a última carta na manga, que é para dar fim ao seu plano, enviar o seu filho, né? Porque Deus ele sabia que algumas pessoas poderiam dar respeito, só que teriam pessoas que não iriam respeitar, que queriam humilhar, que não iriam crer, exatamente como aconteceu aqui. Os donos da vinha, como sabiam que era o filho que propositalmente, quando o dono da vinha morrer, ele seria o sucessor de tudo aquilo, eles ficaram com receio e quiseram matar. A mesma coisa que fizeram com Jesus. Deus enviou Jesus ao mundo, só que os lavradores, que eram os líderes de Israel, que eram para aceitar Jesus, eles fizeram exatamente ao contrário. Eles não aceitaram Jesus e ainda o mataram. Porque para ficar com a vinha, para ficar com o pessoal, para ficar com o povo de Israel e tudo que possuía. O assassinato do filho é a crucificação de Jesus, e o arrendamento da vinha representa o juízo vindouro sobre Israel. Os mestres, depois que Jesus ele parou, porque aqui Jesus ele já parou de falar essa parábola, e ele vai fazer algumas perguntas retóricas. Mas como Jesus ele para aqui, os mestres eles já se tocaram do que Jesus já tinha falado e queriam matá-lo, porque eles entendiam que Jesus estava falando deles. Era
como se Jesus desse uma indireta, né? Como ele já tinha falado bem outras indiretas para eles. Aí, no capítulo 8, no versículo 9, Jesus fala: que fará o Senhor Davi? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outro? Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra angular. Aqui Jesus cita Salmos 118, versículo 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, Jesus, ele pôs como uma pedra angular. Ou seja, a pedra angular é a pedra que qualquer mestre de obra, quando for fazer sua construção, ele coloca para ser a base. Ou seja, a base para o Evangelho, a base para a pessoa crer em Deus, os edificadores rejeitaram. É como se fosse a pedra de tropeço, porque eles rejeitaram, mas ela foi posta como pedra angular, para que aqueles que crerem possam ter o alicerce do Evangelho. Isso foi feito pelo Senhor. É coisa maravilhosa aos nossos olhos? Jesus pergunta. Claramente, Jesus ele faz mais uma pergunta retórica, porque sim, é algo maravilhoso. Jesus pega a pedra que foi rejeitada e coloca como uma pedra principal. Então procuravam prendê-lo, porque entendiam que conta-lhes a profecia dessa palavra, mas eles temiam a multidão e deixando-se foram. Bom, Jesus aqui ele cita uma palavra mais para humilhar de vez os líderes religiosos, e aqui ele já cita, mesmo que resumidamente, o plano de Deus, que é para enviar o seu filho, e o próprio líder religioso de lá iriam matá-lo. Mas Jesus, a pedra que foi rejeitada pelos líderes religiosos, seria posta como uma pedra principal, o alicerce principal, a pedra angular. Amém. Muito bom, então, essa exposição da parábola dos lavadores, que está no todo o contexto de enfrentamento de Jesus com os líderes religiosos. Mas vamos lá, esse enfrentamento não acabou, ainda tem armadilha ainda vindo aí, e Jesus que aguente. Versículo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para prenderem. Vamos lá. Esse aqui é a parte que vai dizer se Jesus ele é mais um revolucionário ou não. Primeiro elemento. Quem vai fazer a oposição a Jesus? Fariseus e membros do partido de Herodes. Se tem fariseus, significa que vai ser um enfrentamento de nível espiritual. Vai envolver o nome de Deus. Mas se tem herodiano, significa que também vai ser um enfrentamento no nível político. Porque Herodes é o rei capacho de Roma na Judéia. Vamos lembrar que em pouco tempo atrás foi falado sobre Jesus entrando, né, no negócio triunfal, foi falado que ele era o verdadeiro, né, o verdadeiro que deveria se sentar no trono de Davi, no trono de Israel. E os herodianos, como você mesmo disse, é a camada, é a gama, vamos dizer assim, da sociedade. Exatamente. É engraçado aqui também, o próprio judeu líderes, eles queriam matar Jesus porque eles estavam querendo achar algum motivo do povo de judeu. Só que como não estavam querendo, agora, como eles levaram Herodes, que é uma questão política, queriam que Jesus fosse falar algo de errado sobre Roma, que estava lá comandando tudo. É exatamente isso. O enfrentamento agora, a proposta deles é tirado da jurisdição judaica e levar para a jurisdição romana, porque se nós não podemos matá-lo,
temos que encontrar algum modo que ele transgrida as leis romanas. É muito interessante que isso se assemelha muito a Daniel. Não encontraram nada de ruim na vida dele. Então partindo para outros meios. Exatamente. Politicamente, fizeram um decreto lá, como isso. Disseram: mestre, sabemos que o senhor é honesto, imparcial e não demonstra favoritismo. Olha a bajulação. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Vamos lá, começa com a bajulação, né? Jesus agora é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo, não faz acepção. Então a pergunta ela é totalmente capciosa e Jesus... Esqueceu a parte. Ensina o caminho de Deus conforme ensina, e ainda agora é bom, né? É bom. E Jesus, já conhecendo já a hipocrisia deles, a malícia, Jesus, percebendo a hipocrisia, disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Vocês não se cansam, não? Como se Jesus estivesse fazendo, vocês não cansam, não? Vocês não vão conseguir. Vocês não cansam. Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Então eles, mais do que rapidamente, eles estavam num lugar onde não faltava dinheiro, o templo, e deram a moeda. E a moeda, pessoal, é essa aqui, ó. Essa foi a moeda que eles entregaram nas mãos de Jesus. Um denário de prata, muito bem preservado. Nós temos vários hoje. Salário de um trabalho. Salário de um dia de trabalho, exatamente. A pessoa naquela época trabalhava um dia e recebia um denário. A pergunta de Jesus, né, todos conhecem, a gente não precisa nem ler para saber, é o seguinte: de quem é a imagem na moeda? E a resposta é de César. A imagem é de César. Normalmente as moedas tinham dois, o verso e o anverso. O anverso vinha a imagem de um deus, de uma divindade, simbolizando algum momento histórico. No caso aqui nós temos o busto de Tibério e o simbolizando aqui uma deusa do outro lado. Tá? Então, Tibério, que é o imperador nesta época da vida de Cristo. Lembrando que quando Jesus Cristo nasceu, o imperador era Augusto, que foi o primeiro imperador romano. Depois que Júlio César foi assassinado, ele venceu Marco Antônio. Nós estudamos isso no período testamentário, né? E se tornou o primeiro imperador. O nome dele era Otaviano, mas depois ele mudou para Augusto, que significa o favorito dos deuses, o sublime, o maravilhoso. Augusto tem vários significados. Augusto, na verdade, era chamado de filho de Deus, tá? Os romanos acreditavam que Augusto era o filho dos deuses encarnados, só fazendo uma sobreposição com Cristo. E esse aqui é o filho adotado de Augusto, né? Augusto, ele adotou um menino chamado Tibério, e esse Tibério foi quem herdou o império depois da morte de Augusto. Nós já estamos aí aproximadamente no ano 30, né, depois de Cristo, entre 30 e 33, quem é o imperador é esse cara aqui, que reinou do ano 14 até o ano 28 depois de Cristo. Desculpa, até o ano 38 depois de Cristo. Esse cara aqui, tá? Então, é dele a imagem. E a pergunta de Jesus é: de quem é a imagem? Eles respondem: de César. Então, o negócio é o seguinte: dá a César o que é de César e dá a Deus o que pertence a Deus. Sua resposta os deixou muito admirados, porque eles não estavam prontos para ela. Se Jesus dissesse que não era lícito pagar impostos a César, Jesus certamente seria acusado de sublevação. Jesus seria como Judas Galileu, que causou a revolta no ano 6. Revolucionário. Seria um revolucionário e seria rapidamente morto. Envergonhado, morto, na hora seria entregue a Pilatos. Porque haviam muitas testemunhas que ouviriam o fato dele. Se ele dissesse que sim, e como disse, ele estaria então negando ao dar ofertas para o templo? Não. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, veja, ele não era inimigo de Roma. O que Cristo está dizendo aqui é: ele não sou inimigo de Roma, mas eu sou inimigo do Sinédrio.
Mas ao passo que eu também não aprovo o que os romanos fazem. Ele não é favorável a Roma, mas ele não está ali para fazer oposição à política romana. Porque depois ele vai falar na cara de Pilatos que Pilatos é Pilatos porque Deus quis assim. Porque ele concedeu o poder a Pilatos para, de fato, condenar Jesus. Então, a gente sabe que Jesus ele sabe muito bem quais são as esferas de poder. E o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: nós devemos saber que existem esferas de poder, esferas hierárquicas, e saber honrar essas esferas de formas diferentes. Nós não podemos dar a César o que pertence a Deus, e não podemos dar a Deus o que pertence a César. Isso é uma questão de culto, isso é uma questão de adoração. Sabe por quê? Os fariseus, os saduceus e herodianos achavam que louvavam a Deus através da quantidade de ofertas que depositavam no templo, através dos tesouros, através da quantidade de animais que sacrificavam, e não era isso. De fato, mais tarde, Jesus vai dizer que mais vale um coração obediente do que muitos sacrifícios. Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que eu ia falar agora. Jesus falou mais de uma vez: vão e aprendam o que significa obediência quero e não sacrifício. Exato. Ao passo que dar a César o que é de César pertence à esfera de César. O dinheiro é uma coisa tão banal, tão frívola para Jesus, que pertence à esfera de César. Então devolva-se a ele, pague impostos para ele. É interessante que o Paulo, os apóstolos, né, eles desenvolvem as doutrinas de como lidar com a sociedade, dizendo que na sociedade devemos arcar com os custos de impostos, etc., mas que fazendo tais coisas estamos, na verdade, cultuando a Deus, sendo obedientes à forma como o governo se expressa, desde que, claro, não seja contra os princípios espiritualistas. Exatamente. Como aqui de fato não violava nada, não violava nenhum princípio, nenhum mandamento, deve-se então pagar o imposto. Outro ponto interessante, bem rapidinho, sim, é que tem gente que acha, tipo assim, Paulo diz uma coisa e Jesus diz outra, então sempre tem aquela coisa, pô, mas Jesus é maior, né? Então vamos ouvir mais Jesus do que Paulo, só que isso não é verdade. Claro que Jesus é maior, sim. Entretanto, os dois estão intimamente alinhados em suas ideias e nunca contraditórios. Ok? Afinal de contas, Paulo não podia falar nada que não fosse aprovado pelo próprio Messias. Né? Não dá. Esse tipo de raciocínio é totalmente equivocado. Vamos lá, já vou terminar minha fala para passar para o Ebert, mas a gente tem ainda dos versículos 18 ao 27. A discussão sobre a ressurreição. Depois vieram a Jesus... Mais ainda, vamos lá. É uma sequência. Marcos, já reparou que Marcos gosta de colocar a sequência assim, né? Depois vieram a Jesus alguns saduceus. Agora chegou a vez dos saduceus. Eles não apareceram ainda no Evangelho de Marcos. Essa é a única menção dos saduceus no Evangelho de Marcos, tá? Apesar de que eles estavam presentes em outras ocasiões, sim, mas Marcos não menciona o nome deles. A questão do mencionar o nome dos saduceus aqui tem tudo a ver com o enfrentamento que eles vão fazer a Jesus, tá? Veja que esses grupos, né, o enfrentamento que eles fazem a Jesus tem tudo a ver com a identidade deles, o objetivo deles. Líderes religiosos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O irmão mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro veio, e aconteceu assim até os 7 irmãos. A mulher teve 7 maridos diferentes. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com elas. Esse é o tipo de pergunta que Jesus, quando ouve, faz aquele meme. Ó santa inteligência, por quê? Aqui, Jesus vai criticar 2 coisas. A ignorância dos saduceus, que achavam que conheciam as escrituras, mas não conheciam nada. E a santa ignorância também deles de acharem de que as esferas celestes e as esferas físicas têm o mesmo estilo de vida. Olha a resposta de Jesus: o erro de vocês está em não conhecer as escrituras primeiro.
não conhecem a Escritura. E segundo, não conhecem o poder de Deus. Se conhecessem as Escrituras, não fazia essa pergunta. Se conhecesse o poder de Deus, não ia crer que alguém que se casou 7 vezes aqui se casaria também 7 vezes no céu, só uma vez só. Veja que Jesus nunca disse para os fariseus que eles não conheciam as Escrituras, para os escribas, mas para os saduceus ele os acusa de serem negligentes. Oséias 4:6, vocês não conhecem as Escrituras. Por quê? Os saduceus, pessoal, eram o único grupo judaico, das seitas judaicas, filosofias judaicas, que não aceitavam todos os escritos do Antigo Testamento como inspirados. Eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, na Torá, Gênesis a Deuteronômio. Eles não aceitavam os profetas como inspirados, eles não aceitavam os poéticos. Para eles o que valia era a lei de Moisés e ponto. Isso era o grande ponto de discordância dos saduceus e dos fariseus, que por sua vez aceitavam não só a Torá, mas a Tanakh como no geral, os Nevilim e os Ketuvim, os poéticos. O grande cisma, fariseu e saduceu, era a questão da ressurreição, porque o fariseu ele cria na ressurreição. Nesse ponto aqui, o fariseu está do lado de Jesus, tá? Nesse ponto aqui, nessa pergunta, o fariseu está esperando uma resposta positiva de Jesus acerca da ressurreição, está do lado de Jesus aqui. Essa questão é estritamente contra o saduceísmo, que não cria na ressurreição dos mortos. E por isso, talvez, fosse o grupo menos acolhido pela população, porque eram os mais ricos, éramos mais próximos da elite. Então, se você diz que não tem ressurreição, você procura viver sua vida com a maior pompa possível, porque depois dessa não tem mais nada. Mas se você quer criar a ressurreição, você pode viver sendo pobre nessa vida, porque você será recompensado na outra. Então veja que essa questão da filosofia indica também o estilo de vida que se vive, se é pobre, se é rico, tá? Bom, continuando a resposta de Jesus no versículo 25. Quando os mortos ressuscitarem, não se casarão e nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos no céu. Isso tem que ser muito bem explicado, porque dizer que nós vamos ser como anjos, pessoal, não significa que nós vamos herdar os atributos dos anjos. Eu ouvi muita gente dizer que a gente vai ser anjo no céu. Não é isso. No sentido de que não se casará, que não vai haver casamentos. Por quê? Qual é o intuito do casamento, pessoal? Claro, glorificar a Deus Qual é o intuito físico do casamento? Procriar. A procriação só é necessária quando há morte, para a espécie não ser extinta. Se a ressurreição é a ressurreição, logo não há necessidade de procriação, porque não há mais morte onde lá. O raciocínio é muito simples. Por isso que a crítica de Jesus, vocês não conhecem o poder de Deus. Porque vocês acham que vai ser necessário procriar no céu, como se alguém fosse morrer. Não. Vocês não conhecem o poder de Deus. Nesse sentido, seremos como os anjos dos céus, eternos. Agora, quando haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés? No relato sobre o arbusto em chamas ou na sarça ardente? Olha que interessante, Jesus refuta os saduceus, não é citando Reis, Jeremias ou profeta menores. Jesus está citando o que aqui? O próprio Pentateuco eles diziam acreditar e entender. Exato. Usando o próprio livro, o próprio texto que eles usavam. Porque se Jesus usasse, por exemplo, o livro de Isaías, eles iam dizer, nós não cremos no livro de Isaías. A gente só crê no Pentateuco, então não seja por isso. Vou usar aqui o Pentateuco, a passagem favorita de vocês. Sarça em chamas. Como é que Deus se apresentou a Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Se vocês disserem que Deus é Deus de morto, então Deus é tão morto quanto aquele que o adora. Mas Deus é Deus de vivo. E como foi o próprio Deus que se apresentou a Moisés dizendo que Ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não que era o Deus, mas que é,
significa que mesmo com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó ainda estavam vivos, ou seja, ressurreição dos mortos. Tão vivos quanto Moisés, que estavam de frente da sarça ardente falando com Deus. Então veja que Jesus utiliza o texto que eles liam, que eles criam, para refutar as doidices que eles faziam com as Escrituras. Pois é. Vamos lá? Partindo então para a última parte, o Ebert vai fazer a exposição dos versículos 28 até o 44. Boa noite, paz de Deus a você. Continuando. Verso 28. Um dos mestres da lei, ainda estava acontecendo aquilo ali, né? Jesus respondeu, o pessoal perguntar, agressividade, estava acontecendo ainda. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Dá uma pausazinha aqui, gente. Essa aproximação é uma aproximação que nós não sabemos o motivo do coração de tal mestre da lei. Por que dizemos isso? A forma como esse mestre da lei, ele responde, ele fala e diz de novo a Jesus, mostra que ele não discordava em tudo, pelo menos, de Jesus. Na verdade, Jesus disse uma coisa muito interessante a respeito dele. Esse é o único enfrentamento que não é hostil, né, na verdade, né, de todos os enfrentamentos que a gente O único enfrentamento de um mestre da lei cuja consciência não está fechada para as suas próprias convicções apenas, mas abre a mente para perceber: olha só, isso que você está dizendo é correto, é bom, é bíblico. Vamos lá. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O que Jesus fez? Jesus basicamente resumiu os 10 mandamentos. Ele resumiu os primeiros 4 mandamentos, né, em relação a Deus, a divindade, dizendo que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E resumiu os próximos 6 mandamentos em relação ao próximo, dizendo: ame o seu próximo como se ama a si mesmo. Mas o interessante da resposta de Jesus, que ela se previne, interessante isso, se previne de mais interpretações. Por quê? Porque quantas leis, né, estatutos vários existiam no que Deus deu a Moisés? 613, para ser mais exato. 613. A pergunta é: qual é o mais importante? De 613. Aliás, na consciência dos judeus ali, qual era o mais importante? Qual era o mais importante, por exemplo, na consciência de um saduceu? Ou na consciência de um fariseu que estava querendo matar Jesus? Bom, todos eles poderiam ir contra Jesus, mas ainda, mesmo que hostis ao Messias ali manifestado, todos eles, ainda que talvez hipocritamente, tinham uma coisa em comum. Eles, vamos dizer assim, focavam em adorar a Deus, se é que você me entende. Eles não negavam Ele com as suas palavras, poderiam negá-lo com suas ações, mas com palavras até honravam. Com palavras, é bom a gente delinear isso aí. A teologia deles era, correta. Como o Rogério disse, o Jesus nunca criticou a teologia, né, o conhecimento bíblico dos fariseus. Mas as práticas sim. As práticas sim. Os saduceus criticou tudo. Mas enfim. Então ele se previne dizendo: não. Todos nós convergimos numa só coisa, a saber que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Tudo se submete e se resume a isso: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, né? E o segundo, né, é uma consequência do primeiro. Isso é uma grande lição para nós hoje e para eles, que se quisermos amar o próximo corretamente, precisamos antes amar a Deus acima de tudo.
Só podemos manifestar um verdadeiro amor pelo próximo se amamos a Deus mais do que o próximo. Porque no final das contas se torna em idolatria o que fazemos em relação ao próximo. Idolatria, orgulho, enfim. Verso 34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, ou seja, vendo o mestre da lei, Jesus respondeu maravilha, Jesus disse a ele. Peraí, eu pulei o verso. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Esse cara aqui tocou num ponto crucial. Ele falou exatamente assim, tá certo. Todos os sacrifícios estão abaixo de amar a Deus e ao próximo. Tocou no ponto. Resumiu toda a pregação de Jesus Cristo em todos os seus 3 anos de ministério. Resumiu, basicamente. Pregação moral, claro. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Interessante que ele não estar longe do reino de Deus pode significar muitas coisas, mas o entendimento mais básico, né, de você não estar longe do reino de Deus é que a forma dele pensar não é distante da forma como Deus mostra. Esse é o entendimento mais básico dessa passagem. Aqui não é sobre salvação, apesar de que está incluído, né, o pacote completo. Mas é sobre pensar corretamente acerca das coisas. Claro que a salvação está incluído em tudo, né, gente? Mas não é estritivamente sobre isso. Verso 35, cujo tema é o Cristo é Senhor de Davi. Ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu esqueci, mas é um salmo que Jesus está citando agora. Um salmo 110, versículo 1. 110, versículo 1, o lugar. Jesus está citando um salmo que o Davi está falando, obviamente, ok? Só um rápido entendimento acerca desse salmo. O Senhor disse ao meu Senhor. Que Senhor? O Senhor, Deus, disse ao meu Senhor. Esse Senhor aqui, né, da última palavra, que está por último, é o Messias, é Jesus aqui. Né, o Filho de Deus. Então, basicamente o pai de seu filho. O que é o pai de seu filho? Senta-te, se assente à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus continua. O próprio Davi chama Senhor. E é uma referência a Messias, ok? O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Vamos só entender um pouquinho sobre o que Jesus falou aqui sobre filho de Davi, né, etc. Eu não estudei muitas visões acerca disso, mas a mais básica, e na qual eu tenho visto que muitos têm a mesma opinião, é que Jesus não está dizendo que ele não é da descendência de Davi, porque ele é. Isso é histórico. Jesus é descendente carnal do rei Davi, pai de Salomão. É certo isso. O que Jesus está dizendo, e criticando, né, que os mestres da lei dizem apenas, é que ele é só uma pessoa, um homenzinho, alguém que sabe, mas não que é aquilo que diz ser.
Então Jesus contraria o ensino e diz: ok, como é isso aí, se o próprio Davi chama esse de Deus, de Senhor? Então, alguém tem mais algum comentário sobre isso? Amém. Não é exatamente isso mesmo, essa contradição. Jesus, você falou muito bem, não está negando que é descendente de Davi, mas está chamando a atenção de que mesmo ele sendo filho de Davi, o próprio Davi considerava o Messias superior a ele. Exatamente. Mais tarde, né, só por curiosidade, né, esse salmo, gente, que é o Salmo 110, versículo 1, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Jesus cita ele para reivindicar sua autoridade, e mais tarde os apóstolos também vão citar esse salmo para falar também sobre a autoridade de Jesus, tá? E o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, cita ele direto, inclusive o versículo 4 do Salmo 110, que diz assim, ó: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá no Salmo 110, que é considerado um salmo messiânico. Totalmente messiânico. Maravilhoso. Ao ensinar, Jesus dizia, olha só que coisa interessante, gente. Ao ensinar, né, ele estava no templo ensinando, como Jesus disse, no pátio das mulheres. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para se disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. É uma advertência contra esses homens. Que tipo de pessoa faz isso, gente? Mas só um detalhe interessante, eu acredito que nós podemos entender claramente o que significa eles andarem com roupas pomposas, de receber saudações, né? Toda essa hipocrisia envolvendo esse auto-orgulho, né? De querer ser visto. Jesus fala isso muito. A coisa mais difícil de compreender, acredito, nesse verso, é a parte do verso 40. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. O que significa isso? Bom, os historiadores têm concordado que as viúvas eram mulheres muito pobres, como você e eu sabemos. As viúvas, como você e eu sabemos muito bem, não tinham uma condição. Elas eram pessoas bem ajeitadas, na verdade. Mas a ruindade farisaica era tão grande que, por exemplo, assim, quando eles iam orar em uma casa de uma viúva, alguns estudiosos concordam que eles cobravam por oração. Olha só, que coisa. E para o negócio ser ainda mais pesado para a viúva, eles não faziam curtas orações, faziam longas orações. Hoje em dia tem muito isso, né? Diz que oração, mas é aqui também. E por isso extorquiam das viúvas. E a advertência de Jesus esses receberão condenação mais severa. Gente, isso não é coisa de filho da luz. Isso na verdade é coisa de filho das trevas. E deve ser rejeitado. Nós devemos tomar cuidado com isso. Verso 41, parte muito interessante. E vamos desmistificar algumas coisas aqui. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Certamente ele ainda estava naquele dia no templo. E observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas, né? Baús. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Dinheiro, bufunfa, cash. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito valor. De muito pouco valor, desculpa. De muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía. 2 pequeninas moedas de cobre. Em outra parte, né, em outra tradução, e até em outro relato acerca disso, por exemplo, de Lucas 21, mostra que essas moedas que a viúva colocou eram denários, ok? Trabalho de livro. Quando Jesus na Bíblia fala que é tudo que ela tinha,
não significa que ela nunca mais teve, ou que a juntou por um longo tempo e só tinha aquilo. Na verdade, o denário, como sabíamos, era o trabalho de um dia. Sendo assim, muito provavelmente, quando a Escritura afirma que ela deu tudo que ela tinha daquele dia de trabalho. Não é bom nem tanto elevar o ato da viúva, nem tanto rebaixá-la. Esse relato é tão comentado assim, porque a intenção dela é de fato dar de todo o coração para agradar a Deus. Jesus critica a ação desses homens em dar grandes quantias, mas que não eram agradáveis a Deus inteiramente. Ok? Poderiam ser agradáveis, exatamente, por quê? Jesus mostra, eles davam o que sobravam. Não que eles não podiam fazer isso, mas Jesus mostra na sua palavra, na sua forma de se expressar, que não era uma coisa voluntária e feliz que eles faziam, mas que, sobrou, beleza. Sobrou, beleza. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Isso nos mostra hoje que a quantidade de dinheiro que nós ajudamos a congregação, na visão de Deus, a intenção que nós fazemos isso, né? Paulo clareia mais essa ideia para a gente, nos fala que deve ser com alegria e com liberalidade. Para Deus vale mais um coração que se entrega a Ele, do que uma quantia longa e vasta, vamos dizer assim. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, e assim eu fecho o meu comentário dizendo que honrar a Deus é bom. Amém. Amém. Só para uma curiosidade, né, a questão da moeda, nós temos a informação que ela era de cobre, né? O cobre ele era muito mais barato do que a prata, né? A moeda de prata, que era o denário, que era o salário de um dia de trabalho. Essa moeda da viúva, ela equivale a 1/64 de um denário. Não sei se eu falei certo, mas é 1/64 o valor de um denário. Então, um denário dividido 64 vezes, ele equivalia a 1. Para você ver o quão era pobre o dinheiro dela mesmo, quão era pouco, né? Mas ainda assim era tudo que ela tinha, como o Herbert falou, e ela deu com interesse de coração. Era a maior riqueza dela, assim como a capa do cego, Bartimeu, né? Era a maior riqueza dele e ela largou, eles dois largaram. Mas o jovem rico não quis deixar sua riqueza para trás. Que é interessante para a gente fazer essa reflexão finalizando nossa aula. Se você quiser entender mais essa passagem, é só escutar aquela música. A viuvinha, põe na caixinha, essa moedinha, o seu melhor. Então, essa música da infância, Jesus Sagrado, que cresceu na igreja, aí já cantou certamente essa música várias vezes. Agradecemos então a companhia de vocês e mais uma aula de investigadores. Valeu pessoal que está aqui. Semana que vem é o nosso último encontro do ano, hein? Então nós vamos finalizar semana que vem porque eu não vou estar. O Evangelho de Marcos, ok? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar para todos que você puder. Nós vamos orar para que possamos nos despedir. Senhor, nós queremos te honrar e te agradecer por palavras maravilhosas que foram expostas aqui essa noite. Pai, continua sendo conosco, nos abençoando, perdoa nossos pecados, nossas faltas, nos faz cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Nos protege e livra-nos de todo mal, abençoa aqueles que nos assistem e nos acompanham aqui semanalmente. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven.